A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Estamos iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus. E hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 5 do Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra no capítulo 5, 6 e 7. Nós já estamos fazendo há algumas semanas o estudo do Sermão do Monte. E hoje é o último trecho, o último assunto que Jesus vai tratar no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 43. Se você tiver a Bíblia, pega a Bíblia e acompanhe a leitura. Mateus capítulo de número 5, do versículo 43 ao 48. Jesus vai tratar a questão de amar o próximo, amar o amigo, amar o inimigo. Sobre estas coisas que Jesus vai tratar. Mas acima de tudo, não só de amar, mas de ser filho de Deus, que é realmente o assunto central desses versículos. Vamos lá. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Porque faz que o sol, o seu sol, se levante. Olha que o sol é de Deus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Por que ele cita os publicanos? Porque os publicanos era a classe de judeus mais odiada naquela cultura. 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Pronto, são esses os versículos do 43 ao 48 que nós vamos estudar. Sempre lembrando os irmãos que ele cita aqui Jesus lá no início. Se você não assistiu, assista as outras meditações, né? Desde o início de Mateus capítulo 5. Você vai ver que Jesus ele vai dizer, deixa eu ver aqui, no versículo 17, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Por isso que cada ponto, cada assunto, cada trecho aqui do sermão, ele vai dizer: ouviste o que foi dito pelos antigos, ou seja, pela lei, pelos profetas, e ele vai mostrar agora que ele não veio destruir, mas cumprir, né? Cumprir. Por isso que ele diz: ouviste o que foi dito? E depois no outro versículo ele diz: eu, porém, vos digo. Ou seja, não só vai cumprir, como ele não veio só para cumprir, mas para aperfeiçoar. Então ele aperfeiçoa. Eu, porém, vos digo. Então, ele cita aqui no versículo 43 o que eles diziam, que não era muito bem o que a lei dizia. E Jesus vai dizer no versículo 43, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eles distorceram a palavra. Olha, todos nós sabemos quais são os dois maiores mandamentos. O primeiro mandamento, o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, coração, entendimento, vontade, né? E o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz amarás o teu próximo, está incluindo amigos e inimigos. Mas os homens pegaram e distorceram, né? Eles vão pegar e vão distorcer. Não, nós amamos o amigo e odiamos, aborrecemos o inimigo. E aí Jesus vai pegar
a falha deles, a distorção deles da lei, e vai falar, olha, eu porém vos digo, amarás os vossos inimigos. Porque se você só amar o seu amigo, cumprimentar só o seu amigo, se agrupar só com o seu amigo, que galardão você tem? Então Jesus está tratando do amor aqui ao próximo, né? Independente se é o seu amigo, independente se é o seu inimigo. Ele diz aqui que nós devemos amar vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem e fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isso aqui é interessante, mas é o básico. Qual é a lógica nossa a nível humano? A pessoa te faz o mal, fala mal de você, te maltrata, tal. Aí a pessoa fala assim, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus. Aí vai lá orar a Deus. Senhor, eu sou teu servo, sou tua serva, o senhor viu o que o fulano fez, o fulano falou, o fulano fez, vai lá, me justifica, pega ele. E essa oração não vai ser ouvida. Não vai ser ouvida. Né? Deus não vai pegar, não vai maltratar, não vai matar, não vai destruir o seu inimigo porque falou isso, fez aquilo para você. Você está orando errado. Por isso que Tiago vai dizer, vocês oram, vocês pedem, mas não recebem, porque pede mal. Que quando nós oramos desse jeito, nós estamos querendo fazer o papel de Deus. Deus é quem vai julgar as pessoas. Deus é quem vai julgar as causas. E nós deveríamos fazer o contrário. Qual é o contrário? Olha, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Não tem alguém te perseguindo, seja vizinho seu, no trabalho, na igreja, e aonde for, ore por ele, abençoa a vida dele. Senhor, transforma essa pessoa, salva essa pessoa. Porque pode ser que lá na frente, uma das pessoas que te persegue hoje, e você orando e Deus salvando, se torne um amigão seu, um irmãozão seu, um aliado seu. Olha, pegue o apóstolo Paulo. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, era alguém que perseguia, maltratava, matava ou consentia que matava aqueles que eram da igreja. Deus salvou Paulo, Paulo virou o exemplo, fortaleceu muita gente, salvou muita gente. Foi melhor do que muita gente. Olha lá, se não foi olha, está nos top, né? Então nós devemos orar, abençoar aqueles que principalmente se levantam contra nós. Os que já são nossos amigos, irmãos, que são bons, oramos para continuar. Os que são ruins, oramos para Deus salvar e se tornarem pessoas boas. Boas e pode ser até um aliado nosso. E aí Jesus vai falar, por quê? Porque Deus, ele faz que o sol que é dele, diz aqui o texto, caia sobre os bons e os maus. E a chuva desce sobre os justos e injustos. Essa é uma outra questão que nós não vamos entrar agora. Que tem gente que não se conforma que o fulano está debaixo do sol, está chovendo na horta dele, ele não é crente. Irmão, Deus faz que chove para todo mundo. O sol é para todo mundo, né? Mas a salvação é outra história. É outra história. O que nós estamos vivendo aqui pode ser que se inverta lá, né? Tem gente que está achando que está no bem, está longe de Deus. E aí vai ter problema. Mas não é essa a questão aqui. Então ele está falando, não, você precisa amar. A questão toda aqui do amor não é amigo ou inimigo, inimigo ou amigo. É a questão do próximo. Quem é o teu próximo? Aquele que precisa de uma ajuda. Aquele que precisa de um socorro. Né? Então, se a pessoa te cumprimentar hoje, você cumprimenta ela. Se ela não te cumprimentar, ela tem o direito de não te cumprimentar. E depois da manhã, se ela vir cumprimentar, cumprimenta ela. Ah, mas virou a cara, depois veio falar na cara lavada. Converse com ela. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nós não vamos virar porque a pessoa virou conosco. Você está sendo igual a ela.
Está falando de uma pessoa que você está fazendo igual a ela. O que a pessoa é, o que ela foi, o que ela faz, não deve me contaminar, me mudar ou me moldar, de maneira nenhuma, né? Agora, um ponto importante nesse assunto que Jesus está tratando, não é só a questão, o ponto principal aqui não é amar o amigo, amar o inimigo, a questão não é essa. A questão aqui é o seguinte, versículo 45, todo esse assunto aqui que vai do 43 ao 48, ele gira em torno de um assunto, Não é o amar o amigo, amar o inimigo. Versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, perfeito no sentido espiritual é ser maduro, adulto espiritual. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, esse assunto aqui, que alguns acham que tem que amar, você tem que amar, amar o inimigo, amar, porque a questão não é amar. A questão é ser filho de Deus. Se eu sou realmente filho de Deus, eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho os genes de Deus, o genes espiritual, sua imagem, semelhança de Deus, automaticamente eu vou fazer o que Deus faria. A questão toda aqui gira em torno de ser filho de Deus. Eu preciso amar, eu preciso... Não é essa a questão. É ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Quando eu sou filho de Deus, ele diz aqui, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Quem são os bons e os maus? Os justos e injustos. Os amigos e o inimigo. Os amigos e o inimigo. O que Deus faz com o amigo e com o inimigo? Sol para os dois. Chuva para os dois. Mas o cara é ruim. Não tem problema não, sol para ele. Mas o cara não presta. Chuva para ele. Chove para os dois, para o bom e para o ruim. Faz sol para o mal e para o bom. E nesse bom e mal, justo e injusto, estão os nossos amigos e os nossos inimigos. Então, se eu sou de Deus, se eu sou filho de Deus, se Deus está na minha vida, que nós estamos falando do Sermão do Monte, que traz os padrões do reino de Deus. O que Deus faz? Vai chover. Está chovendo. Tem gente que está achando, tem gente que é mal, e porque o sol e a chuva estão vindo sobre ele, ele acha, não, estou bem, está sossegado. Mas vai chegar o dia, que a Bíblia chama o dia da vingança do Senhor, que aí sim vai ser o dia da justiça. Mas isso quem vai fazer é Deus. Mas eu e você fomos chamados por Deus para sermos filhos de Deus. O que os filhos de Deus fazem? Faz chover para o bom, para o ruim, faz fazer sol para o justo e para o injusto. Ou seja, nós não fazemos essa... a pessoa está necessitando de algo, escuta, você é crente ou não? Você é da igreja ou não? Não quero saber o que é. Se é crente, se não é. Tem gente que fala assim, não, você vai ajudar fulano. Ué, meu filho, eu sou filho de Deus. Deus faz que chove para o bom e para o ruim. Mas ele é seu inimigo. Deus faz chover para o bom e para o mal, para o justo, para o injusto. Meu negócio aqui é com Deus. Não é com o amigo e nem é contra o inimigo. Eu sou filho de Deus. E ele vai terminar dizendo, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, a questão não é amar o amigo e
e odiar o inimigo. Você é crente, você não pode, você tem que amar. A questão não é essa. A questão é eu ser filho de Deus e fazer o que Deus faz. O que Deus faz? Faz chover para o justo e para o injusto. Faz o sol cair sobre a cabeça do mal e do bom. Então, e ele diz aqui, se saudardes unicamente os vossos irmãos. Não. O apóstolo Paulo, ele diz assim, faça o bem a todos, mas principalmente os que são da fé, e não exclusivamente aos que são da fé. Então, vamos ser filhos de Deus. Qual é a marca do filho de Deus? É fazer o bem, sem olhar a quem. Mas... Não, meu filho, meu negócio aqui é com Deus. Eu faço em nome de Deus. Alguém vai olhar para você e vai te criticar. Mas por outro lado, alguém vai olhar e falar assim, olha, para fazer o que você faz, só se for crente mesmo, viu? Tem que ser crente. Tem que ser cristão mesmo. E aí o nome de Deus está sendo glorificado. Não adianta você ir na igreja e dizer glória a Deus, levantar a mão e não fazer o que Deus quer que você faça. Ser filho de Deus, fazendo que a chuva caia sobre o justo e o injusto e que o sol caia sobre o bom e o mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe os nossos estudos do Sermão do Monte, principalmente para os novos convertidos, aqueles que precisam realmente, aqueles que querem, né? E nós vamos assim juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.